Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 78, Prólogo. O líder da teocracia, o Pontifex Maximus. Aqueles que detinham a maior autoridade em seus cultos, os 6 cardeais. Os chefes do judiciário, do legislativo e do executivo. O diretor do Instituto de Pesquisa, responsável pela pesquisa e desenvolvimento de magia. O comandante-chefe, também conhecido como Grão-Marechal. Estavam presentes os 12 membros que compunham o corpo administrativo da teocracia Slane, reunido aqueles que tinham a mais alta autoridade em seu país, onde traçavam os futuros passos de sua nação. Não era espaçoso nem opulento, e nenhum dos presentes nutriam semblantes felizes. Claro, diante das circunstâncias, poucas pessoas ficariam alegres. A assembleia era composta de indivíduos que se consideravam confrades, estavam familiarizados o suficiente uns com os outros para permitir ocasionais brincadeiras bem-humoradas. Em outras palavras, outrora estariam com animosidade muito mais elevada, mas não neste momento. O ar na sala parecia álgido. O reino feiticeiro deu início à sua invasão do reino, ou talvez seja mais preciso dizer que avançou o que começou há tempos. Que inimigo aterrorizante, Restize ficou às cegas por um mês inteiro. Nossos olhos e ouvidos lá, as escrituras da flor do vento e da água pura, foram completamente suprimidas. Se não fosse a astróloga da longevidade, poderíamos ter descoberto ainda mais tarde. É justo concluir que o destino do reino está selado. Não nos resta muito tempo, então devemos começar a recrutar aventureiros o mais rápido possível. Já começamos a recrutar de forma diligente. Respondeu o cardeal da terra, Raymond Zurg-Laurencin. Não é uma pena deixar que o reino feiticeiro saqueie os itens mágicos de lá bel prazer. Especialmente os tesouros do reino. O Amulet of Immortality, Guardian Armor, Gauntlets of Vitality, e... O diretor de pesquisa disse enquanto contava com os dedos como se quisesse enfatizar a importância do último item, arrasou Reja. Não nesse caso, pois não há nada que possamos fazer a respeito. O número de pessoas que podemos infiltrar é limitado. Mesmo nosso próprio povo dentro do reino não será capaz de sair vivo. Não tardará para o reino feiticeiro estar à nossa porta. Desde que o capitão guerreiro morreu em batalha, seu substituto, aquele chamado Ungra-Us, é aquele com os itens agora, correto? O grão-marechal perguntou, ao que o diretor de pesquisa respondeu, Brain, eu presumo? Sim, se pudéssemos trazê-lo ao nosso rebanho junto com esses itens, esse seria o cenário ideal. Não imagino ele como aqueles tipinhos suicidas, o que acha? Ele pode ficar irritadiço a princípio, mas depois ficará grato a nós. De acordo com nossa investigação, ele não é desses. Disse a cardeal de fogo, Berenice, uma das 2 únicas mulheres dentro do corpo administrativo. Vejo que ele está consideravelmente elevado em seu conceito. Disse a outra mulher, a chefe do judiciário, com um sorriso. Certamente. Nós, cardeais, temos ele bem alto em nosso conceito, mas sabemos que ele não é do tipo que aceitaria nosso convite. É por isso que ordenamos que não entrasse em contato com ele. Então ele é como o capitão guerreiro. Mas, vamos considerar as coisas de outro ângulo. Francamente, não dá para entender o que se passa na cabeça daqueles que se permitem serem tão facilmente controlados por emoções tão irracionais. Alguns olharam para o chefe do legislativo após os dizeres, então o orador sentiu a necessidade de se retratar. Sinto muito, talvez tenha me expressado mal. Ainda assim, na minha opinião, levando em consideração o futuro da humanidade, tal desrespeito imprudente pela vida é um péssimo traço de personalidade. Manterei esse meu ponto de vista, independentemente de quem se oponha. Não há falsos dizeres em tuas palavras. Pronunciou Damanikiri Partouche, o cardeal do vento e uma das pessoas que olharam antes. No entanto, assim como temos nossos limites morais, ele também tem os dele.
Guelph-sensei concorda. O diretor de pesquisa perguntou, ainda relutante em aceitar. Zinedine Delan Guelph, o cardeal da água, um homem idoso cuja aparência era semelhante à de um tronco ressequido, assentiu em confirmação. Se o senhor afirma, não mais questionarei a esse respeito. Embora eu esteja feliz por tantos talentos terem vindo se juntar à nossa nação, qual é a condição deles? Algumas equipes de aventureiros já haviam chegado à teocracia. A maioria era de classificação mitril ou superior. Também usavam a inteligência da escritura da água pura para convidar pessoas comuns com potencial. Isso não é bom ou melhor, não tem nada de bom. Yvon Jasna Delacroix, o cardeal da luz, entrou na conversa. Até conseguimos convencer eles a se unirem a gente, mas por terem abandonado muitos nessa decisão que tomaram, acabou por deixar um espinho no coração deles. O que quero dizer por isso é, são uns fracotes. Um dos participantes falou de uma forma que fez com que todos soubessem que a conversa não precisava ser tão formal. Todavia, em resposta, Yvon retrucou severamente. Sempre deve-se ser formal diante de teus chefes. Ao perceber seu erro, ele ficou envergonhado e prontamente se corrigiu com digo, teus superiores. Era verdade que, se fosse uma reunião estritamente entre cardeais, mesmo Yvon se permitiria ser informal de vez em quando. Isso só foi possível porque todos os 6 eram próximos. Como ia dizendo, achamos que devemos nos livrar desse espinho o mais rápido possível. Mas como indagou o chefe do judiciário? Raymond respondeu, bem, se o espinho se instalou porque eles não puderam salvar as pessoas, então ele pode ser curado salvando as pessoas. Vamos enviá-los para o reino dragônico. Façamos com que lutem contra os Bestmen de lá. Entendo, aqueles ao redor dele disseram em voz alta. A inteligência indicou que o reino dragônico se tornou diplomaticamente mais próximo do reino feiticeiro, chegando até mesmo a comprar um Déades de lá. Um Déades assustadoramente poderosos. Se permitissem que isso continuasse, a influência da teocracia dentro do reino dragônico diminuiria, enquanto a do reino feiticeiro aumentaria ainda mais. Como medida preventiva, esta proposta poderia ser uma jogada brilhante. Ainda assim, os resmungos preocupados começaram a vir à tona. Se teletransportarmos esses aventureiros recém-recrutados para além de nossa vigilância, eles podem vazar nossas operações secretas durante a guerra. Isso não exporia nossas ações secretas ao reino feiticeiro. Não seria mais seguro mantê-los dentro de nossas fronteiras por hora? Ao meu ver, não representa um grande problema. Eles conhecem a situação no reino. Eles sabem muito bem do que tiveram de abrir mão por causa dessa guerra. É improvável que pessoas assim trabalhem com uma nação tão cruel. Embora haja a possibilidade de obterem as informações deles através de magia de controle da mente. Não sejamos precipitados. Em contrapartida, não acha que seria um problema a mais se o reino feiticeiro descobrisse que recrutamos Magicasters capazes de usar magia de teletransporte? Correto, seria. Sempre fingimos usar itens mágicos para teletransportar, mas alguns aventureiros podem ter percebido nossa tramóia. Então, mesmo que seja imposto uma ordem de silêncio a eles, quem sabe que tipo de informação poderia vazar? Talvez seja vantajoso guardarmos nossos segredos o máximo possível do reino feiticeiro. Zinedine Delan Guelph, o cardeal da água, tossiu algumas vezes antes de falar. Perdão. Embora eu entenda seu modo de pensar, não acha que revelar uma vantagem ao nosso oponente pode torná-lo mais cauteloso no que tange a agir de forma imprudente? É o que penso. Mesmo concordando com os dizeres do sensei, a existência de alguém como o Tríade Magicaster torna, de certo modo, o uso da magia de teletransporte algo não tão secreto. Quantos mais saberiam de algo dessa importância? Quais magias o grande mago do Império é capaz de utilizar é uma pergunta para a qual nem nós temos uma resposta definitiva. Esqueceu. Alguém do calibre dele não mais se importa com informações relacionadas à magia de teletransporte. Ideias de todos os tipos foram apresentadas.
O Pontifex Maximus sentiu que não seria capaz de chegar a uma decisão se isso continuasse, então decidiu por uma votação simples. Assim, foi decidido que enviariam os aventureiros para fornecer suporte ao reino Dragonic. Dito isso, os aventureiros recrutados eram iguais a mercenários aos olhos da teocracia, pois era difícil determinar a quem deviam suas lealdades. Os membros dessa reunião pensaram que mesmo se os enviados escolhessem ficar no reino Dragonic, isso não representaria problema algum. Afinal, resgatá-los do reino não era para fortalecer a teocracia, mas sim para evitar a possibilidade de humanos fortes morrerem em vão. Se conseguirmos desenvolver a técnica para criar pergaminhos de magia do 5º nível e além, até mesmo algo como magia de teletransporte se tornará facilmente disponível. Infelizmente, embora estejamos trabalhando nisso por séculos, ainda não tivemos o menor progresso. Até agora haviam aperfeiçoado os métodos de fabricação de pergaminhos de até 4º nível, mas isso era um segredo nacional. Essa era apenas uma das múltiplas técnicas secretas que possuíam. Ao longo dos séculos desenvolveram essas técnicas para proteger a fraca humanidade das raças de maior poder. Tais foram seus avanços, que até conseguiram replicar a poção de cura das lendas, conhecida como Sangue de Deus. Embora ainda precisassem de mais pesquisas para melhorar sua relação custo-benefício, foi um avanço sem igual. Ainda assim, porque o rei feiticeiro ordenaria tais massacres? Mesmo que os suprimentos a caminho do reino sacro tenham sido roubados, isso foi uma reação exagerada. O que os militares pensam a respeito? Primeiramente, incutir medo. O grão-marechal levantou um dedo. Várias cabeças assinaram em concordância. Segundo, no fim das contas, o rei feiticeiro é um undead. Uma criatura que nutre profundo ódio pelos vivos, e que é controlado por esse ódio. Talvez alguns possam ter essa crença, mas eu discordo. Mesmo se presumirmos que ele estava esperando um momento oportuno para ir à guerra, se levarmos em conta suas ações anteriores, esse incidente parece que não se encaixa. Em nome dos militares, digo que também somos da opinião de que é extremamente improvável que suas motivações sejam tão simples. Disse o grão-marechal com uma expressão austera. Sussurros vieram de todos os cantos dizendo: então diga isso sem fazer tanta pose, ou parece que adora ficar copiando o jeito do Raymond, ou que ele não entende que é hora e lugar para esse tipo de coisa. E logo mais concluiu enquanto levantava seu terceiro dedo: Grum. E por fim, o mais provável é, para criar uma área natural de geração de undeads, como uma nova planície Cátize. Faz sentido, alguém murmurou. A teocracia Slane era um país que ostentava uma abundância de Magicasters divinos, então o mais alto escalão presente entendia completamente o que o grão-marechal queria dizer. O plano do rei feiticeiro era provavelmente expandir aquela terra profana infinitamente, para então absorver qualquer undead que lá surgisse para seu reino. Tal coisa era normalmente impossível, mas o rei feiticeiro, sendo ele mesmo um dos undeads, era uma exceção. Eles ouviram que ele havia assumido o controle das planícies Cátize. Talvez ele tivesse obtido algo de lá que o tenha motivado a fazer tal coisa. Se for isso mesmo, podemos antecipar o próximo movimento dele. Mas o que lhe dá tanta certeza? Isso servirá para criar uma fronteira entre suas terras profanas e o estado do Conselho. As terras profanas se tornarão uma barricada entre o reino feiticeiro e o estado do Conselho. E então? Serão capazes de lidarem conosco sem se preocuparem. Um silêncio desolador tomou conta. Todos os membros presentes achavam o reino feiticeiro comparável ao seu próprio país, especialmente em termos de poder militar. Todos tinham expressões amargas. Ninguém conseguia manter a compostura. A reação foi compreensível, pois foram lembrados do relatório de inteligência que receberam sobre o reino feiticeiro durante sua reunião anterior. A batalha do reino feiticeiro contra o reino Reistize nas planícies Cátize mostrou seu poder inegavelmente esmagador e malévolo. O reino feiticeiro era extremamente complicado de se lidar, mesmo para o trunfo da teocracia, a escritura preta e seus membros divinos. Além disso, o verdadeiro poder do reino feiticeiro ainda era um mistério.
quanto mais investigavam, mais pareciam olhar para um abismo de profundidade e escuridão insondáveis. Não temos tropas o bastante para aguentar. O que nos restou se resume em formar uma ampla aliança com o Estado do Conselho. Ao que tudo indica, sim. Pois assim eles virão ao nosso resgate sempre que estivermos em apuros. Todos sorriram sarcasticamente. Reforços poderosos o suficiente para salvar a teocracia nunca seriam enviados. Isso não era segredo para ninguém. Uma cooperação mútua era impossível para países com objetivos e ideais completamente dispares. Algum reforço poderia ser esperado se uma aliança fosse formada, mas não havia como o Platinum Dragon Lord em pessoa vir em seu auxílio. Se a teocracia ou o Estado do Conselho caíssem, então o reino feiticeiro viria a exercer poder aterrador sobre a nação ainda de pé. Para evitar esse resultado, a jogada correta seria conseguir uma cooperação absoluta, onde uniriam forças contra o reino feiticeiro. Todavia, em um cenário hipotético, se a aliança invadisse e vencesse o reino feiticeiro, o que aconteceria depois? Naturalmente, os dois países voltariam a se ver como inimigos em potencial. Não era difícil imaginar que depois dessa possível guerra, sobreviventes do antigo reino feiticeiro iriam para uma das duas nações vitoriosas e, à medida que suas populações crescessem, não tardaria para entrarem em uma espécie de guerra fria. Assim, nunca confiariam completamente um no outro, mesmo que uma aliança fosse formada. Idealmente, só deveriam considerar tal meio se isso significasse uma vitória completa para a teocracia. Se a guerra eventualmente eclodisse entre a teocracia e o reino feiticeiro, ambas as nações seriam significativamente enfraquecidas. Assim, o Estado do Conselho seria o único beneficiário. A situação ideal seria que os três países se pressionassem mutuamente, mas isso exigiria um equilíbrio de poder mais igualitário. Submeter-se ao reino feiticeiro não seria tão ruim. Poderíamos trabalhar nas sombras por décadas, quiçá séculos, até fazê-los ruir de dentro para fora. Além de nos proporcionar um melhor entendimento do que acontece em suas entranhas. O Império também se tornou um vassalo, então não é totalmente inviável. Além disso, a julgar pela forma como o Império foi tratado, não é uma opção tão ruim. Caso façamos, acha mesmo que nosso povo aceitaria assim, facilmente? Seria muito difícil. Um passo em falso e começamos uma guerra civil. Nada que um carimbo a ferro quente não resolva. E, isso é um pouco extremo demais. Deixemos como último recurso. Em primeiro lugar, ao contrário de nós, os cidadãos não têm acesso a todas essas informações. Acha que devemos tornar público tudo o que sabemos sobre o reino feiticeiro? Não o estamos mantendo em segredo precisamente porque sabemos os tipos de distúrbios que algo assim causa. Pare de dar desculpas. O reino feiticeiro também não teve que dedicar muito tempo para pacificar e administrar seu povo após a fundação de sua capital. Portanto, levará tempo para que possamos considerar tudo a nossa. Não podemos ter tanta certeza. Afinal, o reino feiticeiro destruiu várias cidades e vilarejos. A capital era populosa, por isso era irreal pensar que havia tido muitas mortes até as coisas se acalmarem. No entanto, nada era impossível para o reino feiticeiro. Um undead, cheio de ódio pelos vivos. Baixamos a guarda porque não houve mortes desnecessárias em Errantel, lembram? Avassalaram o Império, interferiram em assuntos dentro do Reino Sacro e do Reino Dragonic, e agora fazem do reino uma pedra em seu caminho. Nesse ritmo, não haverá saída fácil para nós. Submeta-se ou morra, é o que nos resta. Eu sei que é clichê, mas temos que fazer uma escolha. Se quisermos fazer um acordo com o reino feiticeiro, teremos que lidar com um de nossos problemas primeiro. Devemos lidar com aquele elfo decrépito e corrupto o mais rápido possível. Embora nosso relacionamento futuro com o reino feiticeiro ainda não esteja claro, não podemos cogitar a possibilidade de duas guerras simultâneas. Um grande esforço já foi feito para exterminar o país élfico, mesmo antes do reino feiticeiro ser estabelecido.
Foi graças a isso que os elfos não tentaram estabelecer relações amigáveis com o reino feiticeiro de antemão. O confronto direto com o reino feiticeiro é o pior cenário, considerando seu poder militar avassalador. Ainda assim, é nosso dever considerar sempre o pior cenário. Assim, traçamos o melhor plano possível diante dos fatos. O reino feiticeiro provavelmente não intervirá enquanto estiver lidando com o reino, mas dependendo de como a situação evoluir, eles ainda podem fazer movimentos para nos impedir. Posso ver diante dos meus olhos eles agindo livremente porque terão um deade surgindo naturalmente próximos à nossa fronteira. Devemos tomar medidas cabíveis e nos prepararmos para essa possibilidade. Concordo. Além disso, temos que garantir que o futuro da humanidade seja preservado, mesmo que se restrinja a poucos. Alguns deles assentiram com admiração. Deixe algumas pessoas irem em busca de terras seguras. Eles serão os restos de nossa esperança, ou a epítome do nosso desespero, se assim posso dizer. Não havia nenhum país em que confiar fora da teocracia, mas eles também não estavam pedindo que se tornassem nômades. A teocracia tinha um abrigo fora de suas fronteiras. Não era um lugar de lendas, mas um lugar que fora habitado há 600 anos. Um santuário para a espécie humana, que até então conhecia apenas o medo. Era guardado por uma das 6 escrituras, a escritura do pó. Se vamos evacuá-los, devemos começar os preparativos imediatamente. Quais serão os escolhidos? Não podemos ficar de braços cruzados. Nós obviamente ficaremos até o fim. Quanto aos demais cidadãos, que tal fazê-los eleger um representante e fazer essa pessoa escolher? Discordo, Laurence Sama deve ir com eles. No caso de sermos aniquilados, o Senhor, como um ex-membro da Escritura Preta, deveria ser o único a proteger e ensinar aqueles que restaram, não concorda? Há muito deixei de ser aquilo que já fui. Além disso, todos nós devemos ficar até o fim. Se algum de nós fugir, perderão a fé em nossa organização. Mas... não. Eu estava pensando. À medida que a discussão se acirrava, o Pontifex Maximus finalmente falou: essa discussão é sem sentido. Por mais que tenha sua importância, não é hora para isso. Ninguém se opôs. Concordo. Então, dando prosseguimento ao que é mais importante. Não vejo problema em deixarmos que o povo élfico fuja, mas devemos usar tudo o que temos para caçar e perseguir aquele maldito rei elfo. O Pontifex Maximus havia se tornado uma pessoa completamente diferente, com ódio palpável em seu rosto. Raymond concordou com a cabeça. Dê à morte certa a chance de escolher. Mesmo que o Platinum Dragon Lord já desconfie que a criança dará as caras, é improvável que ele a mate, dada a situação atual. Minha opinião pessoal é que o rei elfo deve sofrer como nenhum outro jamais sofrera antes de ser executado. A felicidade da criança vem em primeiro lugar. Conto com o empenho dos senhores. Entendido.